no meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas. Sem dúvida, chegue no altar, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Paz do Senhor a todos os irmãos que estão acompanhando mais este programa Restauração. Estamos entrando ao vivo aqui pelo YouTube, no canal da Rádio Restauração Online, e também estamos transmitindo ao vivo para você que está nos acompanhando pela Rádio Esperança AM 1390 de Porto Alegre. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Este programa é o programa do Ministério Restauração, programa Restauração, que vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui na Rádio Esperança e também no canal da Rádio Restauração Online no YouTube, a partir do meio-dia até o meio-dia e 57. Temos sempre boas notícias por aqui, trazemos notícias da obra de Deus, compartilhamos testemunhos, compartilhamos a palavra de Deus, o que Deus está fazendo em nosso meio, e você tem muito a ganhar em permanecer na audiência conosco. Hoje teremos uma entrevista especial diretamente do país da Argentina, aonde aconteceu nesse final de semana que passou a conferência da região sul e oeste da Argentina. Estiveram centenas de pessoas reunidas na Argentina, adorando a Deus, glorificando a Deus. Pelo que eu pude acompanhar, foi um Pentecoste que Deus fez lá, um verdadeiro movimento do Espírito Santo. Deus tem uma grande obra no país da Argentina e está se movendo sobre aquela nação. E nós vamos conversar aqui nesta programação com um obreiro da Argentina, um jovem obreiro, que foi formado na nossa primeira turma da Escola de Formação de Obreiros Restauração. Se você não sabe, o Ministério Restauração tem uma escola de formação de obreiros que visa, então, em um regime de internato de 1 ano, visa, então, a preparação destes homens de Deus para exercer o ministério, para trabalhar na obra do Senhor.
e ali então são ensinados diversos temas teológicos e também toda a parte prática da vida de um obreiro. Realmente é uma formação diferenciada e está começando agora, dia 14 de janeiro, a segunda turma da Escola de Formação de Obreiros. Se você ainda não conhece esse trabalho, você tem a oportunidade, através do nosso canal no Telegram. O Ministério Restauração tem um canal no Telegram, você busca lá por Ministério Restauração Oficial. No Telegram, no aplicativo Telegram, você já vai identificar o nosso canal oficial do Ministério Restauração. Por ali também, diariamente, nós transmitimos versículos, mensagens da Palavra de Deus, cortes de mensagens, os famosos shorts, de diversas mensagens nossas, então, que são ministradas aqui nos cultos do Ministério Restauração, que tem a sua sede internacional localizada aqui na Avenida Farrapos, número 312, bem próximo à rodoviária, local de fácil acesso. Você pode participar de um culto conosco todas as terças-feiras. Amanhã, portanto, a partir das 19h30, nós temos o nosso grande culto de ensinamento da Palavra de Deus. Culto esse que é assistido aqui por, às vezes, mais de 1.000 pessoas, 500 pessoas, 600 pessoas, 700 pessoas, depende do dia, e também acompanhado por milhares de pessoas à distância no Brasil e no mundo. É um culto realmente diferenciado, onde Deus tem manifestado o seu poder e a sua glória. Pessoas têm sido curadas, têm sido batizadas com o seu Espírito, muitas pessoas têm sido salvas nesses cultos. Então, se você está nos acompanhando e quer trazer alguém para ouvir a palavra de Deus, ou quem sabe você mesmo ainda não conhece a nossa sede internacional, não esqueça, Avenida Farrapos, número 312, a 2 quadras da rodoviária. Na terça-feira, nós também temos acesso pela Voluntários da Pátria, número 947. Então, o nosso complexo aqui, ele tem acesso tanto pela Voluntários da Pátria, quanto pela Farrapos, na Farrapos 312, ou na Voluntários da Pátria 947. Porém, o acesso da Voluntários, ele fica aberto só nos dias de cultos maiores, como o culto de domingo, o culto de terça, onde nós temos um grande número de visitantes e pessoas que vêm aqui receber um pouco daquilo que Deus está fazendo, o poder de Deus, a palavra de Deus, as ministrações, orações, enfim, tudo aquilo que Deus está fazendo. Então, se você quiser acompanhar tudo o que acontece no Ministério Restauração, informações sobre a EFOR, você pode acessar o nosso canal do Ministério Restauração no Telegram. No Telegram você busca lá por Ministério Restauração Oficial, você já vai conhecer o nosso canal e vai ter acesso a devocionais diários. Todo dia tem um devocional novo, que é publicado também no YouTube, no canal da igreja, no canal oficial do Ministério Restauração no YouTube, e também é compartilhado ali no Telegram. Versículo do dia, devocional em áudio. Você que gosta aí de ficar ouvindo a palavra, meditações da palavra de Deus no trânsito, quando você está se deslocando, tem todos os arquivos em áudio ali no nosso canal. Você só clica no primeiro e ele vai rodando todos em sequência. Você pode ficar horas só meditando na palavra de Deus sem gastar nenhum centavo. É muito importante para essa programação a sua participação. Então, você que já está conosco, está convidado a compartilhar esta programação. Envie aí no seu status, né? Poste no story do Telegram, envie nos grupos das áreas, nos ajude. É um gesto tão simples, não custa nada para você e faz um efeito maravilhoso em favor da obra de Deus, porque permite que esta obra alcance mais vidas. Daqui a pouco nós vamos estar acompanhando aqui quem são as pessoas que estão conosco nesta programação, neste programa Restauração deste dia 12 de janeiro, já faltando 2 dias então para o início da próxima turma da Escola de Formação de Obreiros. Então, por esse motivo,
nós vamos aproveitar o ensejo que tivemos a conferência na Argentina neste final de semana e vamos falar com um ex-aluno ou com um aluno da primeira turma da Escola de Formações, o irmão Samuel Alberto, jovem obreiro Samuel Alberto, que está fazendo a obra de Deus na Argentina. Antes de continuar, meus irmãos, eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus com vocês e quero orar também. Vamos ler a Palavra de Deus, segundo livro de Samuel, capítulo 23. Vamos ler a partir do versículo 2. Vamos ler a Palavra de Deus. Você que está aí nos acompanhando na Rádio Esperança, fique atento à leitura da Palavra de Deus agora. Você que nos acompanha no YouTube também pode ouvir e ver a nossa imagem aqui. Diz assim a palavra do Senhor: o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã, quando sai o sol. Como manhã sem nuvens, cujo esplendor, depois da chuva, faz brotar da terra a erva. Não está assim com Deus a minha casa? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará Ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Porém, os filhos de Belial serão todos lançados fora, como os espinhos, pois não podem ser tocados com as mãos. Mas qualquer para os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no seu lugar. Glória a Deus, esta é a palavra do Senhor para nós meditarmos nesta tarde, neste início de tarde. Vamos orar e na sequência nós vamos ouvir um hino e quando retornarmos então já teremos a participação do nosso convidado, o irmão Samuel Alberto. Feche os seus olhos nesta tarde se você pode, se você não pode, conecte a sua mente na presença de Deus e vamos orar. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por esta oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui na tua casa, na tua presença, Senhor, comunicando juntamente com os ouvintes da Rádio Esperança de Porto Alegre, comunicando, Senhor Deus, juntamente com todos os irmãos, com todas as pessoas, os amigos, Senhor, que nos acompanham pelo canal da Rádio Restauração Online no YouTube. Eu peço, Senhor Deus, agora a tua bênção e a tua direção sobre esta programação, Senhor. Abençoa teu servo, irmão Samuel Alberto, que estará participando conosco. Abençoa a nossa equipe técnica, abençoa a minha vida. Abençoa, Senhor Deus, a cada ouvinte que está acompanhando, Senhor Deus, este programa que está sendo transmitido para a glória do teu nome, Jesus. Vai à frente de todas as coisas, faz-nos, Senhor, prosperar como o Senhor fez Davi prosperar, Pai, segundo as palavras que lemos, escritas por ele, Senhor Deus, escritas sobre ele, Deus. Pai, abençoa, Jesus, dá vitória neste dia, dirige todas as coisas, glorifica teu nome, Senhor, sobre esta obra, sobre os teus servos e as tuas servas que estão conosco. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, ó Deus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, vamos ouvir então uma parte de um louvor e daqui a pouquinho nós voltamos então já com a nossa entrevista com o jovem obreiro Samuel Alberto, diretamente da Argentina. Você já pensou em desistir? Tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender que o crente
crente, até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus como seu consolador. Deus sofrer, uma noite até pode durar, mas o crente, ele sabe que a vitória, ela vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Tem guardado desse jeito, desistir porque vamos colocar de pé, igreja. Vamos seguir os passos de Jesus. Passos de Jesus. Oh, glória a Deus. Comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme Nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Tem guardado desse jeito, desistir porque vou seguir. Adora ele nos passos de Jesus. Vou levar, nós vamos levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar. Aleluia! Há um segredo do céu para a tua vida nessa noite no lugar. Aleluia! Há um lugar onde o teu choro é valorizado, onde as tuas lágrimas são entendidas. Chore, aleluia, no lugar certo. Aleluia. Se chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus, ele é o teu consolador. Teu sofrer, uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Se chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus, sinta ele te consolando como teu consolador. Teu sofrer, uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela. Só quem crê na vitória, então cante assim: vou seguir, vamos seguir os passos de Jesus. Aleluia! Comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar. Nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido
protegido por protegido. Deus na ordem, os nossos mortos proteger. Bem guardado desse jeito, desistir, porque vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou desistir, eu vou parar, eu vou largar tudo. Mas se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Aleluia! Proclame o nome de Jesus. Muito bem, estamos de volta então com o programa Restauração ao Vivo. Para você que não está nos acompanhando com imagens, já está conosco o nosso convidado, o irmão Samuel Alberto, ali da Argentina. Paz do Senhor, irmão Samuel. A paz do Senhor, pastor Rodinaldo, como o Senhor está? Bem, graças a Deus. Que alegria ter o irmão conosco aqui. Amém. A alegria é minha. Estamos com saudade do irmão prazer. Uma alegria muito grande estar juntamente com vocês nessa programação. Glória a Deus. E agradecer o convite. Né? Nós que agradecemos. Será que poderia aumentar o retorno aqui, irmã Valquíria, que eu quase não ouço o irmão Samuel? Muito bem. Irmão Samuel, eu gostaria então, primeiramente, para começar essa nossa conversa aqui, essa nossa breve entrevista nesse programa Restauração, eu gostaria que o senhor se apresentasse e falasse como que nasceu, o senhor ainda é jovem, como que nasceu este chamado para a obra de Deus no teu coração. Amém. Muito bem. O meu nome completo é Samuel Walter Alberto Achura. Eu sou a província de Neuquén, Argentina. Eu tenho 20 anos e eu cheguei nos caminhos do Senhor Eu cheguei no misericórdia de Deus. Eu fui movido sempre no prol da obra. Eu sempre procurei ser útil na obra. E quando eu comecei nos caminhos do Senhor, o que mais fazia eu era ajudar o meu Damasceno, o qual tinha chegado na província de Neuquén. Então, quando ele chegou, eu estava recém-convertido. Então, eu me aferrei a ele, acompanhei muito ele, aprendi muito com ele. Eu viajava muito, supervisor da região sul. Né? Então, sempre que ele tinha viagens, eu ia junto. E pouco a pouco ele me foi acompanhando. Até que um dia Deus falou comigo, com respeito a uma chamada que ele tinha na minha vida. E de ali em diante, Deus somente foi confirmando aquilo. Depois, quando apareceu a oportunidade a escola de formação de obreiros de restauração, eu vi uma direção de Deus. E algo se acendeu no meu coração com respeito à obra. Há um sentimento de querer fazer mais pelo Senhor, fazer mais pela sua obra. E Deus, esse sentimento que tinha colocado no coração, ainda que passassem as semanas, os meses, o sentimento estava ali. Então, eu pedi confirmação para Deus, para eu fazer aquela escola, a primeira turma da EFOR, e Deus confirmou. E Deus me deu a convicção no meu coração e a revelação de que Deus estava me levando para lá. Então, dali em diante, só foi um crescimento espiritual extraordinário. Aquilo que a gente recebeu lá na escola, eu creio que marcou um antes e um depois em todos nós. Então, uma das primeiras capacitações e a confirmação que o meu pastor pediu para Deus é que se Deus me tinha me levado para lá, para o Brasil, para ficar me preparando, me formando por um ano, era que eu fosse batizado com o Espírito Santo.
Então, na primeira vigília geral que a gente participou, que a EFOR participou, eu fui batizado com o Espírito Santo. Então, ali, Deus simplesmente vai confirmando o meu chamado, vai confirmando que Deus estava me preparando para a sua obra. E dali em diante, só foi crescimento. Ainda com batalhas, ainda com lutas, ainda todos nós ali dentro, que sabe, até com vontade de desistir. Né? Mas Deus nos deu graça, Deus nos deu força. E o dia 30 de novembro de 2025, a gente levantou a bandeira da vitória, que a gente venceu. Então, a gente agora está glorificando o nome do Senhor, de volta em casa agora. E a continuar fazendo, agora formado, agora com uma capacitação ministerial extraordinária, a qual nós recebemos lá. Tudo para a glória de Deus, tudo em favor da igreja. Então, tudo que a gente aprendeu lá, eu estou me esforçando aqui, eu creio que cada um dos meus irmãos, os meus colegas estão também, esforçando por transmitir aquilo que a gente recebeu. Então, a gente está vendo o nome do Senhor sendo glorificado em cada etapa das nossas vidas. Fechando ciclos, começando novas etapas das nossas vidas. Então, e isso passou em muito curto tempo, né? 4 anos praticamente. E em todas as coisas eu posso ver Deus, posso ver a Deus se glorificando através da minha vida e das vidas dos meus colegas da escola. Glória a Deus, irmão Samuel. É interessante, né, como Deus trabalha, porque em determinadas pessoas, às vezes o processo de Deus é mais lento e leva anos até que a pessoa tenha alguma responsabilidade na obra, assuma algum compromisso. Mas em outras pessoas, não, Deus trabalha de forma acelerada, como foi teu caso, e ainda tão jovem como o irmão Deus já te chamou a um compromisso maior, né, de renúncia do teu país, da tua família. Não foi por um final de semana, nem por um mês, foi um ano praticamente envolvido nesse processo. E a gente vê, então, essa pressa de Deus de trabalhar na vida do irmão desde o início, quando o irmão foi alcançado. Deus já lhe colocou ao lado de um missionário, um homem que tem experiência em trabalhar com jovens. Então, eu penso que isso também foi um benefício de Deus para a sua vida, né? Permitir que Deus lhe colocasse próximo a alguém que sabe, que tem experiência, né, de trabalhar com a juventude e pôde lhe formar, então. Qual seria, assim, o impacto que o irmão entende que isso teve agora no seu retorno, essa formação? Porque o que acontece, irmão Samuel? O pioneirismo, ele tem seu preço, né? Vocês foram os primeiros alunos da escola de formação de obreiros. E o pioneirismo tem seu preço. A gente está... Quem abre a clareira sofre mais do que quem vem depois, né? Se a gente vai plantar no morro, por exemplo, né? Eu já plantei no morro, né? Plantar feijão no morro, assim. Só que até a gente chegar na plantação do feijão tem que abrir clareira no mato, né? Tem que ir derrubando maricá, tem que derrubar tudo que tem ali, capinar tudo para depois poder plantar naquela terra, né? Como foi essa experiência de ter feito parte da primeira turma e como isso contribuiu para a tua formação e tu tem visto o reflexo disso no teu retorno, na obra de Deus? Bem, como o senhor mesmo estava falando, né? Ser o pioneiro é como ser o primogênito numa família, né? O maior é aquele que sofre todas as partes más e depois ele vai orientando aos que vêm depois dele. Então, a gente viu algo bem parecido a isso ali. A gente, como os primeiros ali, pegou as coisas, aqui sabe, pela metade, porque justo tinha pegado em gente, né, nesses tempos. Então, a escola, o pastor Humberto falou para nós, né, que ela era para estar pronta, assim, a casa como estava. Mas quando a gente chegou, a gente me lembra que o primeiro dia, a gente teve que armar as suas próprias camas, né, porque ainda não estavam armadas ainda. Então, a gente tinha que pintar a casa, tinha que fazer muitas coisas ainda na casa. Mas a gente viu uma formação de Deus em todo o tempo, desde o primeiro dia até o último. Em cada coisa, a gente viu uma formação de Deus, uma permissão de Deus, para que a gente passasse por essas coisas. Para que no dia de amanhã, a gente, quem sabe, chegar quizá em algum lugar onde não tem nada, um campo missionário,
e não ter nada. Então, eu vejo assim, que quando a gente pegou a escola pela metade, coisas assim ainda por arrumar, tanta coisa para fazer e tanta coisa que ainda tem que fazer lá no Vale, que a gente deixou para a seguinte turma já. A gente deixou um caminho preparado, graças a Deus, mas para que a seguinte turma continue, para que essa escola cada dia venha a ser cada vez melhor e o aproveitamento das matérias, dos seminários, de todo o conteúdo que é passado lá, seja melhor aproveitado pelos alunos. Mas, como o senhor falou, a gente foi o que mais sofreu mesmo. E qual foi o impacto desse aprendizado tão intenso no teu retorno? Sentiu diferente quando chegou de volta? O que o irmão está fazendo hoje na obra aí na Argentina? Bem, o impacto de Deus na minha vida, eu vejo mais pelo lado espiritual, porque aqui, por exemplo, a gente tem a cultura, né, a cultura boliviana, assim, de aprender a trabalhar desde criança. A gente aprende o valor do trabalho, o valor do esforço. Então, ali, quando a gente chegou lá, plantar lavoura e tudo isso, eu já estava acostumado. Mas tinha irmãos ali que nunca tinham pegado uma pá na sua vida, uma enxada, conduzido um trator, tratado animais. Então, a gente ficou no mesmo patamar todo mundo, né? Todo mundo aprendendo a mesma coisa, todo mundo, no final da escola, tinha o mesmo conhecimento de todas as coisas. E depois, a minha formação, a minha parte que mais me marcou foi a parte espiritual. Pela capacitação espiritual que eu recebi lá, o batismo com o Espírito Santo. E depois, Deus foi formando o meu caráter, o caráter como obreiro. Cada dia, Deus utilizava o nosso pastor Resplante para falar conosco com respeito ao caráter que tem que ter o obreiro, o padrão do obreiro. Então, eu peguei isso para mim. E hoje, graças a Deus, a gente está glorificando o nome do Senhor aqui na Argentina com tudo aquilo que aprendeu. E a capacitação que eu recebi é espiritual. Foi mais que nada espiritual e no caráter da pessoa. E hoje, pela misericórdia de Deus, a gente esteve lá, né, em Neuquén, em casa, um mês mais ou menos, onde a gente, em tudo que podia ajudar, ajudou. Então, eu me vou satisfeito, eu sei que os irmãos ficaram muito contentes com o resultado, né, do esforço deles, das contribuições deles. A igreja foi aquela que me apoiou nessa, quizá para muitos, loucura, né, deixar todas as coisas, tudo aquilo que conhece, cultura, família, casa, por humano. Mas os irmãos entenderam que Deus tinha uma chamada na minha vida e investiram em mim. Então, eu creio que os irmãos ficaram muito contentes. E os irmãos, o carinho dos irmãos é extraordinário para mim. Então, a gente, tudo o que podia fazer, tanto dar estudo, pregar, ajudar os irmãos, tudo isso a gente se esforçou por fazer. Mas agora, o dia 4 de janeiro, a gente se despediu de casa. Porque Deus tem direcionado a nossa liderança a que eu venha assumir uma área, a área de La Rioja capital. Então, agora a gente, aproveitando que a conferência regional é aqui em La Rioja, no Nogasta, uma cidade perto da capital, então a gente veio já para ficar. Então, agora, eu, no dia 18 de janeiro, eu vou estar assumindo a área da La Rioja capital. Para a glória de Deus. Glória a Deus. Que maravilha, meu irmão. Que é extraordinário ouvir isso do irmão. E, mais uma vez, a gente percebe o processo rápido de Deus, né, na sua vida. E então, na verdade, vai assumir agora. Oraram pelo senhor na conferência já? Já oraram? Não, na conferência não foi apresentado, mas deram uma oportunidade para mim para falar com respeito à escola, né, e ali o supervisor da região, ele falou para a igreja, né, que daqui uma semana eu ia assumir uma área. Daqui uma semana é a posse, então. Daqui uma semana é a posse. Glória a Deus, vamos estar orando pela tua vida. Mais uma vez, vai ser algo novo, né? Algo novo. E a gente sabe que é uma grande responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, um grande privilégio, né? Estar à frente da obra de Deus. É quando o compromisso passa para os nossos ombros, né?
Às vezes alguém está sendo liderado e critica algum líder, né? Ele diz, mas poderia ser feito assim, poderia ser feito... Aí quando a gente está à frente, daí o compromisso passa para nós, daí a gente vai ter que fazer acontecer, né? Muito bem, mas que bênção que Deus fez esta grande obra na sua vida, né? Que a capacitação maior foi a espiritual, porque é o que nós mais precisamos para fazer a obra de Deus, é de capacitação espiritual. Todas as demais coisas nós podemos aprender se formos instruídos, né? E aquilo que a gente não sabe, a gente aprende, alguém nos ensina, né? Mas agora a nossa comunhão com Deus, aquilo que a gente recebe de Deus, só de Deus pode vir. E eu vejo uma confirmação de Deus. O senhor sabe que eu tive uma experiência muito parecida com essa. Quando Deus me chamou para a obra, quando eu conheci o pastor Humberto, Deus me batizou com o Espírito Santo também. Então foi uma confirmação assim que na primeira vez que eu vi o pastor Humberto, ele orou por mim e Jesus me batizou com o Espírito Santo. Então eu senti uma confirmação, né, de acompanhar a vida daquele pastor. Depois Deus foi falando comigo e me direcionando a seguir, a congregar na igreja que o pastor Humberto pastoreava. E Deus faz isso, Deus estabelece marcos na nossa vida para mostrar que Ele é Deus e que é Ele que está fazendo, né? Que não são os homens, não é a instituição, mas é o próprio Deus que está fazendo tudo isso na sua vida. Nós tivemos aí, irmão Samuel, agora no final de semana, a conferência das regiões Sul e Oeste aí da Argentina. Eu gostaria que o senhor nos desse um breve relato aí, ou um relato do que Deus fez. Aí esteve com vocês nosso pastor presidente, o presbítero Maurício, pastor Adriano Licidônio. Como foi esse trabalho aí? Nos conta um pouco. Amém. Bem, esse trabalho, diferentemente do Brasil, foi algo que me surpreendeu quando eu cheguei lá, né? Que é as cruzadas, os congressos regionais, eles somente duram 2 dias, né? Sábado e domingo. Mas aqui a gente faz diferente. É diferente aqui. A gente começa a quarta-feira de noite, o culto de bienvenida, le decimos acá. Depois tem quinta, sexta e sábado, são dias de estudo e culto de noite, onde a gente, os 3 dias os 3 dias são de jejum. Então, depois tem o culto de domingo, que é o culto da despedida. Então, são 4 dias em total. Então, quando eu cheguei lá no Brasil, me surpreendeu que serão 2 dias, né? Eu estava acostumado a essa rotina, assim, de 4 dias, assim, direto de jejum. Mas a organização funciona assim. Depois, o culto de quarta, qual foi o culto de bienvenida, esse foi o culto onde o pastor Adriano pregou uma mensagem que veio da parte de Deus, onde Deus falou fortemente conosco com respeito a quem quer. Aquele que verdadeiramente veio àquela conferência procurando algo de Deus. Depois, ao longo dos dias, eu ia falando, né, com alguns irmãos, e tinha irmãos ali que estavam procurando uma resposta, uma direção, uma guia, e que são irmãos ali que estavam até a ponto de desistir. Mas Deus, naquele culto de quarta-feira, já tinha falado conosco, aquele que quer, aquele que verdadeiramente veio procurando algo de Deus, ele vai receber. Então, depois, no dia do domingo, a gente falou com aqueles irmãos e cada um deles foi com uma resposta, uma direção, uma guia. E a gente viu a Deus glorificando assim, em cada momento dessa conferência. Depois, a quinta e sexta, o pastor Adriano tem ministrado estudos para a igreja com assuntos muito importantes para ser falado na igreja. Tanto a importância dos membros dentro da igreja, sem importar se fosse pequeno ou grande, mas entender que todos os membros são importantes dentro do corpo de Cristo. Depois, ele trouxe um estudo acerca da confiança em Deus ainda nos momentos difíceis. E depois, o presbítero Maurício, ele foi um instrumento de Deus para falar com a igreja com respeito à família
é a importância da administração financeira dentro da família. De entender que tanto a parte espiritual como a parte administrativa de uma casa, de uma congregação, de uma família, vai junto. Então, a gente viu a Deus falando em cada momento dessa conferência conosco, com toda a igreja. E Deus tem utilizado o seu servo, o pastor Humberto, o qual, o dia que mais marcou essa conferência foi o dia sábado, onde o pregador foi o Espírito Santo. Aleluia. Quando o pastor Humberto tentou começar a mensagem que ele ia pregar, o Espírito Santo tomou conta e o pregador foi o Espírito Santo. E aquele dia teve irmãos que tinham muito tempo buscando o batismo com o Espírito Santo. Irmãos assim, que tinham anos e anos e anos buscando esse revestimento de poder. E nós vemos que naquele dia, onde o Espírito Santo tomou o controle do culto, esses irmãos foram batizados com o Espírito Santo. Deus. Aleluia. Depois, muitas almas foram salvas. Aquela noite, se não me engano, foram acho que foram 9 almas que foram salvas naquele lugar. Depois, teve curas, teve milagres lá. A gente viu uma idosa que não podia caminhar sozinha. Ela veio acompanhada do seu marido e estava caminhando apenas, não podia caminhar por si só. E Deus manifestou sua glória naquele lugar. Deus utilizou o Senhor para ministrar uma cura, um milagre na vida daquela mulher. E aquela mulher saiu caminhando daquele lugar. Aleluia. Então, a gente viu o poder de Deus nessa conferência, assim que eu, nos meus anos participando das conferências, dos retiros, eu não tinha visto até agora. Mas Deus, nesse retiro, Ele fez algo extraordinário, que a gente jamais viu. Milagres, salvação, batismo com o Espírito Santo. Então, a gente viu um mover de Deus, um direcionamento de Deus através dos seus filhos, dos seus servos, pastor Humberto, pastor Adriano Licidônio, presbítero Maurício, e todo para a glória de Deus. E hoje, a gente está aqui no Nogasta ainda. A gente vai ficar por aqui um par de dias. Então, os irmãos estão aqui bem contentes, bem alegres com aquilo que Deus fez. E agora os irmãos estão trabalhando, desmontando tudo, né, que foi realizado aqui. Mas com esse gosto no seu coração de que todo o trabalho que eles fizeram lá e aquilo que Deus fez, valeu toda a pena. Então, os irmãos estão bem alegres agora trabalhando. Imagino a alegria dos irmãos e imagino o que Deus fez aí. Só de te ouvir, meu irmão, eu estou sentindo fortemente a presença de Deus aqui, sentindo a presença do Espírito Santo, aquela brisa do Espírito Santo, ouvindo tuas palavras. Aleluia. E me alegrando meu espírito, porque nós vemos a ação de Deus em nosso meio, vemos que a igreja tem uma vida espiritual real, genuína, né? Uma comunhão com Deus, e isso é maravilhoso mesmo, é maravilhoso ver todas estas coisas que Deus está fazendo. O meu desejo, irmão Samuel, é que Deus te abençoe nesta nova jornada que tu vais ter aí à frente da igreja. Eu tenho convicção que Deus vai te abençoar, que Deus vai te usar neste trabalho tremendamente. Tu fazes parte aí de uma nova geração que Deus vem levantando. Isso não está acontecendo só na Argentina, está acontecendo no Brasil também. E em outros lugares eu vejo Deus levantando uma nova geração para continuar à frente desta grande obra que Ele levantou há 21 anos atrás. E isso alegra meu coração. De certa forma, eu faço parte dessa nova geração, embora eu já sou um pouco mais velho, mas eu faço parte dessa nova geração de obreiros, e me alegra muito o coração ao ver Deus levantando obreiros, Deus capacitando, e Deus agindo em nosso meio, né? Nós não abrimos mão disso, da presença de Deus, da comunhão com Deus, da santificação da palavra. É maravilhoso ouvir o testemunho que os irmãos passaram 4 dias em jejum, em oração, na presença de Deus, e o resultado não pode ser outro, o resultado é esse, são milagres, é o poder de Deus, e você que está nos acompanhando pode participar disso tudo. Esteja conosco aqui na nossa sede internacional, na Avenida Farrapos 312, aqui na cidade de Porto Alegre, ou se você é de outro estado ou até mesmo de outro país, eu vi que nós temos muitas pessoas nos acompanhando,
procure o Ministério Restauração aí na sua cidade, ou procure no YouTube, nós temos o canal no YouTube, você pode acessar ali todo o histórico da nossa igreja no YouTube, conhecer um pouco mais o Ministério Restauração, e venha e veja o que Deus está fazendo. Não fique só ouvindo os nossos relatos, né? Porque eles são infinitamente limitados para descrever o que Deus está fazendo em nosso meio. Terça-feira passada, irmão Samuel, nós tivemos aqui, para nós o bem-vindo foi na terça já, porque tivemos um culto aqui onde Deus deu a impressão, assim, irmão, a sensação, e isso é verdadeiro, é que o próprio Deus estava pregando para nós, sabe? A gente estava ouvindo a voz de Deus tão claramente durante o culto. Deus usou seu servo, pastor Silvio, que está na presidência em exercício do Ministério Restauração, de uma maneira tão extraordinária como ele usou o pastor Humberto, aí, nosso presidente, e presidente da Heróis da Fé também na Argentina. Muito bem, temos pouquíssimos minutos para encerrar esta programação, faltam em torno de 8 minutos. Eu gostaria de te dar a oportunidade, irmão Samuel, para trazer tuas considerações finais. Se você quiser deixar um versículo ou uma palavra, também tem liberdade para isso. Temos 7 minutos ainda. E vamos deixar 2 minutos para você orar por todos os ouvintes desta programação. Amém. Bem, com respeito àquilo que o pastor Rodinaldo estava falando, né, para os irmãos que estão nos acompanhando agora, através dessa programação, e que seja parte daquilo que Deus está fazendo, tanto aqui, tanto no Brasil, na Argentina, lá na Bolívia. Deus está levantando obreiros também que participaram dessa conferência também. Tinha esquecido de falar essa parte ali. Teve irmãos lá da Bolívia, né, da igreja que foi estabelecida lá na cidade de Villazón, o qual tem sido um mover de Deus, né? Deus abrindo as portas naquele lugar, e os irmãos estão muito animados naquele lugar. Então, eles fizeram parte, eles vieram lá da Bolívia para participar juntamente conosco. E depois, de distintas regiões, né, distintas províncias da Argentina também se unem. Duas vezes por ano a gente se une dessa maneira. Agora na conferência em janeiro, e depois no retiro geral de jovens, que é lá em julho. Então, a gente simplesmente se vê 2 vezes por ano, às vezes. E nesses dias, onde a gente se une como igreja, no mesmo espírito, no mesmo propósito com Deus, de buscar uma resposta, de buscar um direcionamento, Deus se tem manifestado. Então, eu estendo esse convite para os irmãos que têm esse desejo. Eu sei que o pastor Humberto, o pastor Adriano, tem esse desejo de continuar vindo, continuar estando com os irmãos, porque a gente vê a alegria deles, ela está juntamente conosco. Tanto assim a família do irmão Maurício, o filho do pastor Adriano também esteve juntamente conosco. Irmão Adriano. E é algo que foi muito alegre daqui, né? A gente matou a saudade também lá do Brasil, a ver o nosso irmão. Então, a gente viu a unidade da igreja, né? Entender que o corpo de Cristo, não importa se fosse boliviano, argentino, paraguaio, brasileiro, a gente vê que a gente é um só em Cristo, um só corpo. Então, eu convido a todos os irmãos. A gente sempre tem o evento em janeiro e julho. Então, se em algum momento alguém sente de Deus em vir aqui na Argentina e ser parte dessa grande história, desse novo avivamento que Deus está levantando em cada um dos países onde o Ministério Restauração tem chegado e onde o Ministério Restauração ainda vai chegar, porque eu creio que esse ano, 2026, vai ser um ano de conquistas novas. Então, em nome de Jesus, que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos que está participando juntamente conosco e que continue orando pela obra aqui na Argentina, pelos novos obreiros que estão se levantando agora, nessa última hora, nessa última geração, nessa última hora onde Deus está levantando uma nova geração, com a mesma revelação do Ministério Restauração, que os ramos chegariam muito longe. Então, a gente está com essa revelação no nosso coração, ardendo no nosso coração, de que a gente tem uma visão que alcançar e uma missão para cumprir. Então, que continuem orando para que Deus continue levantando mais obreiros. E agora a gente tem a alegria de que daqui da Argentina, eu tive o privilégio de ser o primeiro obreiro da Argentina a ir para lá, a fazer reforma. E agora, a gente, pela graça e misericórdia de Deus, vai mandar mais 3 confirmados já para reforma.
E eu creio que o nome do Senhor vai ser grandemente glorificado na vida daqueles irmãos. Eu creio que é um começo, aí fora é um começo de algo extraordinário que Deus vai fazer por meio da juventude, que tem essa chamada, que tem esse sentimento no seu coração de fazer a obra de Deus. Então, eu creio que agora, essa última hora onde Deus está chamando jovens a capacitar-se, a formar-se, tudo para que o nome do Senhor seja glorificado através dessa nova geração. Então, eu creio que agora essa FOR vai começar agora já, o dia 14, se não me engano. Dia 14. Dia 14. Uhum. Vai ser uma turma assim bem internacional. E eu creio que o nome do Senhor vai ser grandemente glorificado pela vida daqueles jovens que vão participar daquela FOR. Amém. Glória a Deus. Eu também tenho essa convicção que Deus está trabalhando aí no meio deste curso, né, para levantar obreiros em diversos lugares do mundo e dar andamento e, mais do que andamento, produzir um grande avivamento na sua obra. Vamos orar a Deus, então, irmão Samuel. Eu peço que o senhor ore por todos os ouvintes. Muitas pessoas estão conosco aqui, não vai dar tempo para eu ler todos os nomes dos irmãos que participaram aqui pelo chat, enviando suas mensagens e glorificando a Deus aí pela sua vida, pela sua participação. Então, eu gostaria de lhe dar esta oportunidade. O senhor tem 2 minutos para orar a Deus e ministrar a bênção de Deus sobre as vidas dos nossos ouvintes. Amém. Vamos orar então. Senhor Jesús, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Gracias te damos, Señor, por tu amor y por tu misericordia, por esta oportunidad, Señor, de poder participar de esta programación, Señor. Yo quiero pedirte, oh Dios, que tu bendición, tu gracia, Señor, y tu fuerza venga a estar, oh Dios, con cada uno de mis hermanos, Señor, que está participando juntamente con nosotros, Señor. Que ese testimonio, Señor, de aquello que Dios hizo, Señor, en cada uno de nosotros se llene esa escuela. Y todo lo que tú estás haciendo, Señor, aquí en la obra en la Argentina, Señor. Que cada uno, Señor, de estos relatos, Señor, venga a ser para edificación de la fe de cada uno de nosotros, Señor. Para que así, Señor, todos juntos, unánimes, Señor, creciendo, Señor, en amor, creciendo en gracia, en conocimiento, Señor. Vengamos, Señor, a avanzar en cada día, Señor, a cada día más en pro de tu obra, Señor, prosiguiendo a cada día hacia la meta, Señor. Yo te pido, Padre Celestial, guarda a mis hermanos, bendice, Señor, y fortalece, Señor, y que si tú a un día prepares, Señor, ellos pueden estar aquí juntamente con nosotros para glorificar a tu nombre, Señor, y que en todo, Señor, tu nombre venga a ser grandemente engrandecido. Así yo te pido, Señor, y te agradezco, Señor, por todo. En el poderoso nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Padre amado, en esta hora, y te agradezco, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, irmão Samuel, pela sua participação. Que Deus... muito obrigado, pastor. Que Deus te abençoe e te use aí cada vez mais, em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém, pastor. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, você que está na Rádio Esperança, não desligue seu rádio, daqui a pouquinho começa o programa Heróis da Fé aqui na Rádio Esperança M1390 e também pelo YouTube, é só trocar o link, já vai começar o programa Heróis da Fé em instantes. Deus abençoe a todos, paz, oração e união.